que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da História e o Senhor das Nações, e a luz do Espírito Santo, que nos revela os mistérios da Palavra de Deus, estejam plenamente com cada um de vocês, amada e fiel família do canal Momentos de Fé. Sejam todos imensamente bem-vindos a este nosso encontro sagrado, um momento de profunda imersão na Sagrada Escritura, onde vamos juntos desvendar a surpreendente e fascinante conexão entre a Bíblia e uma nação que hoje ocupa grande parte do noticiário mundial, o Irã. É uma alegria indescritível e um privilégio singular poder partilhar este estudo com cada alma que busca compreender como Deus age na história e como as profecias se cumprem de forma misteriosa e perfeita. Se você chegou até nós hoje talvez com curiosidade sobre este tema, ou se simplesmente deseja aprofundar seu conhecimento bíblico e ver como a história e a arqueologia confirmam a Palavra de Deus, saiba que o Espírito Santo te atraiu para uma jornada incrível. E eu te convido com o coração ardendo de amor pela Palavra a se unir à nossa família Momentos de Fé. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho das notificações, pois juntos queremos descobrir os tesouros escondidos na Sagrada Escritura. Meus queridos irmãos e irmãs, quando pensamos no Irã hoje em dia, o que nos vem à mente? Talvez a República Islâmica, os ayatolás, os conflitos com Israel, a tensão no Oriente Médio. Mas e se eu lhes dissesse que a ligação entre o Irã e a Bíblia é muito mais profunda e antiga do que imaginamos? E se eu lhes contasse que parte da própria Bíblia foi escrita no território que hoje conhecemos como Irã, e que esta nação teve um papel crucial no cumprimento de profecias divinas no passado, e pode ter um papel ainda mais surpreendente no futuro? Preparem-se, pois hoje vamos embarcar em uma viagem pela história, pela arqueologia e pelas profecias, descobrindo a fascinante saga bíblica do Irã. Se você está pronto para essa jornada de conhecimento e fé, deixe seu fervoroso Senhor, que a tua palavra ilumine meu entendimento. Nos comentários abaixo, queremos sentir a vibração de uma comunidade que ama e estuda a palavra de Deus. Primeiramente, é importante esclarecer que o Irã é citado mais de 240 vezes na Bíblia, mas nunca com este nome. O nome Irã começou a ser usado oficialmente apenas a partir de 1935. Nos tempos bíblicos, aquela vasta região era conhecida principalmente como Pérsia e abrigava diversos povos como os Elamitas, os Partos e os Medas. Portanto, ao longo de nossa reflexão, usaremos o nome bíblico correto, Pérsia. E apesar da Pérsia estar a quase 2.000 quilômetros de distância de Israel, sua história se entrelaçou de forma decisiva com a história do povo de Deus. Para entendermos essa conexão, precisamos voltar no tempo ao ano de 586 a.C. Jerusalém, a cidade santa, com seu templo glorioso construído por Salomão, é completamente destruída pelo Império Babilônico. O templo é saqueado e incendiado, muitos são mortos, e grande parte da população judaica é levada à força para o exílio na Babilônia. Entre os exilados estava um jovem chamado Daniel, que se tornaria um dos maiores profetas da Bíblia. Imagine a dor e a confusão daquele povo. O Salmo 137 expressa essa angústia. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Deus havia prometido a terra de Israel ao seu povo, e agora eles estavam novamente no exílio, na mesma região de onde Deus havia chamado seu pai na fé. Abraão. Parecia uma contradição, um abandono por parte de Deus. Se você já se sentiu confuso com os caminhos de Deus em sua vida, mas ainda assim escolheu confiar, clique no botão de curtir como um sinal de sua fé perseverante. Mas Daniel, um homem de fé inabalável, sabia, pelas Escrituras e por revelação divina, que o exílio tinha um tempo determinado. O profeta Jeremias já havia profetizado que duraria 70 anos. E quem Deus usaria para libertar seu povo e permitir seu retorno a Jerusalém? Justamente a Pérsia. Os babilônicos pareciam invencíveis, com uma política de não permitir que os povos exilados retornassem às suas terras. Como então o povo de Israel poderia voltar e reconstruir seu templo? A resposta já estava escrita na Bíblia, cerca de 150 anos
antes mesmo do libertador nascer. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos de 1 a 4, Deus diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridões, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome. Ainda que não me conhecesses, que profecia extraordinária. Deus chama pelo nome Ciro, um rei pagão da Pérsia, 150 anos antes de seu nascimento, e o chama de meu ungido, um título de honra altíssimo, que na Bíblia só foi dado a ele como estrangeiro. E a profecia se cumpriu à risca. Ciro unificou os povos da Pérsia, criou um império formidável, derrotou os babilônicos e, em um ato de benevolência e estratégia política sem precedentes, permitiu que todos os povos exilados, inclusive os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos. Ciro, o persa, tornou-se um instrumento de Deus para cumprir suas promessas, mudando para sempre a história de Israel e permitindo a reconstrução de Jerusalém e do segundo templo. E para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre como Deus age na história, guiando nações e pessoas para cumprir seus planos de salvação, e como podemos aplicar essa confiança na providência divina em nossa própria vida, o e-book Caminhando com Deus é uma ferramenta de estudo e reflexão riquíssima. Ele te ajudará a ver a mão de Deus em cada acontecimento e a fortalecer sua fé no Deus que é Senhor da história. Se você anseia por essa visão de fé, o link para conhecer o Caminhando com Deus está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. A influência persa em Israel foi tão marcante que eles estabeleceram um centro administrativo, uma espécie de quartel-general, nas proximidades de Jerusalém, em um local hoje conhecido como Ramat Rachel. Escavações arqueológicas nesse local revelaram construções colossais, inicialmente um palácio de verão dos reis de Judá, que os persas ampliaram e transformaram em seu centro de governo. Foram encontrados milhares de pedaços de cerâmica do período persa, grandes depósitos onde eram armazenados os impostos pagos em grãos, vinho e azeite, e centenas de selos e alças de jarras com nomes em hebraico e aramaico, confirmando a intensa atividade administrativa da época. Foi um período de grande prosperidade para a terra de Israel, com o povo retornando do exílio, Jerusalém e o templo sendo reconstruídos. E foi também nesta época persa que mais um livro da Bíblia foi escrito, cuja história se passa inteiramente na Pérsia, na cidade de Susa, mas a ligação bíblica entre a Pérsia e o povo de Deus não termina no Antigo Testamento. Pelo contrário, ela se fortalece de forma surpreendente no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, quem são os primeiros a vir de longe para adorá-lo, os reis magos. A Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, os chama de Magoi, que era o termo usado para os sacerdotes e sábios da Pérsia. Eram homens conhecidos por seus vastos conhecimentos em astronomia. E não é de surpreender que eles tenham seguido uma estrela no céu, vinda do Oriente, para encontrar o menino Jesus e adorá-lo. Entre as primeiras pessoas a reconhecerem e adorarem o Messias recém-nascido, estavam justamente os magos persas. E a conexão continua. No dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e discípulos reunidos em Jerusalém, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 2, havia ali judeus piedosos vindos de todas as nações. E quando os apóstolos começaram a falar em outras línguas, a multidão ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. E quais são os primeiros 3 povos mencionados na lista daqueles que estavam presentes e testemunharam este milagre? Partos, Medos e Elamita, exatamente os povos da Pérsia, do Irã. E muitos deles, ao ouvirem a pregação de Pedro, se converteram e receberam o Espírito Santo naquele mesmo dia. Vejam que impressionante. Entre os primeiros a adorarem Jesus na manjedoura estavam os magos persas, e entre os primeiros a receberem o Espírito Santo no nascimento da igreja
estavam os povos da Pérsia. Se você se maravilha com a forma como Deus tece sua história de salvação, incluindo todos os povos, comente com alegria. Deus ama todas as nações. Mas e quanto ao presente e ao futuro? A realidade atual do Irã é muito diferente daquela do tempo de Ciro. Desde a Revolução Islâmica de 1979, o país se tornou uma teocracia radical que persegue as minorias religiosas, incluindo os cristãos. A distribuição de Bíblias e a conversão ao cristianismo são proibidas. É triste pensar que, há 2.500 anos, o rei persa Ciro deu liberdade religiosa a todos, e hoje, a população iraniana tem menos direitos religiosos do que naquela época. E o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o futuro do Irã? Há uma profecia intrigante no livro de Jeremias, capítulo 49, versículos de 34 a 39, sobre Elão, uma antiga região do sudoeste do Irã. Deus diz, através do profeta, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e farei com que Elão se assombre diante de seus inimigos. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha consumido, e porei o meu trono em Elão. Mas acontecerá nos últimos dias que farei voltar o cativeiro de Elão, diz o Senhor. Esta profecia fala de uma grande destruição, mas também de uma futura restauração de Elão, de pelo menos parte do que hoje é o Irã. Meus amados, que esta jornada pela história e pelas profecias nos encha de admiração pelo plano de Deus e de esperança no cumprimento de sua palavra, que possamos orar pelo povo iraniano, pela sua liberdade e, sobretudo, pela sua conversão a Cristo. Se esta reflexão sobre a surpreendente ligação entre o Irã e a Bíblia enriqueceu sua fé e seu conhecimento, deixe seu gostei neste vídeo. Seu like nos ajuda a produzir mais conteúdos como este. E compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e grupos de estudo. Muitas pessoas não conhecem esta fascinante história bíblica. E para você que deseja se aprofundar ainda mais na sua caminhada com Cristo, entendendo como Deus age na história e em sua própria vida, eu reforço meu convite para que você conheça o e-book Caminhando com Deus. Ele é um verdadeiro companheiro para a sua jornada espiritual, com reflexões, orações e direcionamentos práticos que te ajudarão a crescer na fé e a discernir os planos de Deus. O link para adquirir o seu exemplar, por um valor muito especial, está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Não perca esta oportunidade de enriquecer sua vida espiritual. E claro, se você ainda não faz parte da nossa abençoada família Momentos de Fé, este é o momento. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de todas as nossas novas orações, meditações e estudos bíblicos. Deixe também suas reflexões e perguntas sobre este tema nos comentários. Nós lemos com carinho e interagimos com cada um de vocês. Temos outros vídeos edificantes esperando por você na tela final. Que Deus te abençoe com um amor profundo por sua palavra e uma fé inabalável em seus planos de salvação para toda a humanidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro, aqui no Momentos de Fé.